é de diagnóstico organizacional. Quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano e organizacional, o desenvolvimento humano e organizacional, ele vai partir do princípio, como você sabe, que é desenvolver essa organização nos seus sistemas, nos seus processos, nas interações que são estabelecidas, nos papéis, né? Isso vai impactar, sim, uma mudança de valores, de crenças, é uma reconfiguração cultural, acaba sendo uma reconfiguração cultural. E o diagnóstico, às vezes, algumas empresas solicitam isso, às vezes até vem com uma demanda de pesquisa de clima e você fala, olha, eu já fiz isso, inclusive o ano passado. Não é pesquisa de clima, na minha opinião. Na minha opinião, é para diagnóstico humano e organizacional, com foco em diagnóstico, desenvolvimento humano e organizacional, o diagnóstico. E pela argumentação que eu fiz, pela fundamentação que eu fiz, eles aceitaram e eu fiz um diagnóstico para eles, né? Então, aí também uma metodologia que eu desenvolvi, que tem tanto momentos em que eu faço uma avaliação, uma análise de perfil com instrumentos online, eu faço também grupos, né, para eu poder levantar mais informações com uma metodologia também que eu desenvolvi, e também eu faço um diagnóstico da cultura, com um instrumento que eu utilizo, que é online também. E esse diagnóstico, ele foi feito numa organização pequena, não é uma organização muito grande, que tem em torno de 24 funcionários, é uma organização pequena, tá? E o ano passado, eu cobrei em torno de 20 mil reais, e foram 3 meses de trabalho, e eu não fiz só isso durante os 3 meses. Você percebe como é interessante? Poderia ter cobrado mais? Poderia, mas é uma organização que ela não tem fins lucrativos, e eu considero isso também, sabe, nas minhas, quando eu elaboro um valor, se tem fins lucrativos, qual é o porte da empresa, qual que é o ramo de atividade, eu acho que você tem que ter essa flexibilidade, né? Não dá para eu cobrar de uma empresa com 1.000 funcionários o mesmo valor que eu cobro de uma organização que tem 20 funcionários e não tem fins lucrativos. Então, você precisa ter essa flexibilidade. Então, esse valor de 20 mil reais no diagnóstico, que eu levei 3 meses para fazer o diagnóstico, eu tive outras atividades de trabalho que não eram com essa empresa que eu fui desenvolvendo. Então, o diagnóstico, quando você tem uma metodologia adequada que funciona, também é muito interessante você ter no seu portfólio. Por quê? Porque ele te dá uma margem de faturamento muito significativa. Não dá para você não ter isso no teu portfólio, porque de repente aparece a necessidade e aí você tendo a metodologia, sabendo a metodologia, você sabe como fazer. O que eu percebo é que algumas colegas têm medo de fazer diagnóstico. E eu ouço isso às vezes até de alunas minhas. Ana, eu tenho medo, não sei se o que eu vou levantar realmente é aquilo que está acontecendo. E aí eu falo o seguinte, falei, meu Deus, você tem a sua formação em psicologia de 5 anos, que já te dá uma bagagem, você tem experiência e você tem principalmente uma metodologia, né? Porque eu ensino para as minhas alunas a minha metodologia. Vai pela metodologia, uma metodologia que é baseada cientificamente, as técnicas são científicas, não é uma coisa improviso, intuitivo, é cientificamente validado. Claro que no final você vai ter mais segurança. É um pouco mais trabalhoso o diagnóstico? É, por isso que a gente cobra mais, entendeu? Porque é mais trabalhoso mesmo. Tem vários processos para você poder realmente entregar para o cliente um resultado que daí ele acaba te contratando para as intervenções, que foi o que aconteceu com essa organização. Depois do resultado, ela me contratou para fazer as intervenções, e esse ano todo eu estou trabalhando com essa organização, e ela já pediu outras, já teve outras demandas também novas esse ano, em função de desdobramento do diagnóstico.
Então, é estratégico que você saiba fazer diagnóstico organizacional. É muito importante. E vai aumentar, com certeza, o teu faturamento. Então, veja, olha como é importante, né? Às vezes, algumas colegas falam assim, né? Mas, Ana Silvia, veja, eu não tenho sistema, eu não sei como fazer, eu não tenho dinheiro para pagar sistemas. E eu te digo que, tanto para o diagnóstico, por exemplo, né, existem metodologias que têm respaldo científico, que são fundamentadas cientificamente e que você não gasta um centavo. Eu uso, eu te digo com toda tranquilidade. Então, diagnóstico organizacional que te dá uma rentabilidade significativa e que você não vai ter custo em termos de sistema informatizado, de ter que comprar uma licença. Não, usando essas metodologias que são cientificamente validadas, que eu uso. Aí, de repente, a colega pode falar assim, mas Ana Silvia, veja bem, eu não tenho empresas para eu aumentar o meu faturamento. E tem estratégias de você poder dar visibilidade para o seu trabalho. Tem como, também com custo zero praticamente, de você poder divulgar o seu trabalho para as empresas.